Isso é simplesmente um caos. Meu Deus, por que eu estou aqui? Eu quero voltar para Moscou. Lá é tranquilo. Acho que não é num depósito de combustível, como eles dizem lá, Mascar. Na Crimeia ocupada foi imposta uma proibição total da venda de gasolina. Agora não é possível comprar combustível nem mesmo com cupons. O motivo é simples e a Ucrânia já havia alertado sobre isso. As forças armadas da Ucrânia atacaram a travessia e os portos para onde essa gasolina era trazida da Rússia. Isso foi declarado oficialmente pelo chamado chefe da Crimeia, nomeado pelos russos, Sergei Aksenov. Ele acrescentou que a travessia de Kerch não está mais funcionando. As forças armadas da Ucrânia atacaram, de ambos os lados da ponte da Crimeia, e insinuaram que hoje apenas fizeram um reconhecimento dessa ponte, mas os problemas não são só com a gasolina. Aksenov pediu aos moradores da Crimeia que evitassem usar ar-condicionado devido às quedas de energia após o ataque das forças armadas da Ucrânia. Enquanto isso, os russos que não acreditaram nos avisos da Ucrânia e mesmo assim chegaram à Crimeia ocupada, agora não conseguem sair de lá. Há um colapso na ponte da Crimeia. A ferrovia opera com interrupções devido a falhas no fornecimento de energia elétrica. E a travessia de balsa de Kerch, como já mencionei, foi interrompida. Por isso, os russos estão desesperados e querem voltar para casa. Enquanto isso, Madiar, comandante das forças de sistemas não tripulados das Forças Armadas da Ucrânia, mostrou uma nova seleção de ataques contra caminhões-tanque russos e também imagens recentes de ataques às pontes que ligam a Crimeia ao sul da Ucrânia. E tudo isso mostra que os ataques das Forças Armadas da Ucrânia não são apenas ações isoladas. É uma estratégia clara e consistente de bloqueio e isolamento da Crimeia. Enquanto isso, a crise de combustível está atingindo toda a Rússia. Hoje, por exemplo, na região de Tver, foram impostas restrições oficiais à venda de gasolina. Em outras regiões da Federação Russa, o preço da gasolina foi para as alturas. Mas mesmo com todo o dinheiro do mundo, você não consegue comprar muita gasolina. E além disso, hoje Volodymyr Zelensky apresentou também o novo drone Firepoint com alcance de 3.000 quilômetros. E ontem, 20 de junho, esses drones chegaram até a cidade russa de Tyumen. E até lá, só para você ter uma ideia, são 2.000 quilômetros e isso não é o limite. Isso é pesado. Obrigado. Obrigado. Sim, é o tanque que está ali no VTG. Dá pra ver direto do VTG. Como ela está agora, não? Ela não... Bem, não. Depois de para quê? Fique calmo, Nikita, de verdade. Там попали, по-моему, в нефтебазу какую-то или что. Просто всю ночь. Огонь херачит, дымом. Legendas por Dima Torzok. Legendas feitas por Dima Torzok. Não queremos insinuar nada, mas hoje à noite vimos a ponte da Crimeia de perto e de vários ângulos. Essa mensagem apareceu hoje de manhã na conta das forças de sistemas não tripulados das Forças Armadas da Ucrânia. Isso se tornou o prólogo para as notícias que soubemos alguns minutos depois. A Crimeia está cada vez mais próxima do isolamento total. Na madrugada de domingo, 21 de junho, em várias regiões da Crimeia temporariamente ocupada, uma série de explosões ocorreu. Os sons das explosões e o funcionamento da defesa antiaérea dos ocupantes russos puderam ser ouvidos em várias grandes cidades e regiões da península. Em particular, moradores de Kerch, Bakhchisarai, Sevastopol, Simferopol, assim como das regiões de Nizhnegorsky, Krasnogvardeysk e Krasnoperekopsk, relataram a atuação da defesa antiaérea. Pela manhã, os ocupantes foram obrigados a bloquear urgentemente o tráfego de veículos na ponte da Crimeia, o que resultou em um enorme congestionamento no local. E de acordo com os próprios meios de comunicação russos, mais de 700 carros ficaram parados na fila. Sons de explosões da defesa antiaérea. Como resultado do ataque de drones, um grande incêndio começou na área do porto marítimo de Kerch, atingindo o terminal de combustível local.
Mais tarde, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, declarou que, na madrugada de domingo, militares ucranianos atacaram alvos militares russos em ambos os lados da ponte da Crimeia, a 300 quilômetros da linha de frente. Trata-se de um depósito de petróleo em Kerch, temporariamente ocupada, na Crimeia, e da logística marítima para o transporte de petróleo no Krai de Krasnodar, na Rússia. Como resultado, o Gauleiter russo da Crimeia, Sergei Aksenov, em seu pronunciamento aos habitantes da Crimeia, declarou que absolutamente todos os postos de gasolina na Crimeia anexada vão interromper completamente a venda de gasolina a partir de 21 de junho. Sim, a Crimeia ficou sem gasolina, embora Vladimir Putin tenha dito aos russos que está tudo bem, que tudo está indo conforme o planejado. E os ataques dos drones ucranianos às refinarias de petróleo seriam como picadas de mosquito. Segundo eles, os russos lidam com as consequências muito rapidamente. Agora vou citar Aksionov. Prezados crimeanos, a partir das 9 horas, o fornecimento de combustível nos postos da Crimeia será interrompido para pagamentos em dinheiro, por meios eletrônicos e com cupons, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. O combustível será destinado apenas a serviços estatais, que garantam o funcionamento e a segurança da República da Crimeia. As decisões sobre o funcionamento dos postos de gasolina serão comunicadas. Peço que mantenham a calma e sigam apenas fontes oficiais. E mais tarde, o comandante das forças de sistemas não tripulados das Forças Armadas da Ucrânia, Robert Brody Madiar, mostrou imagens do ataque ao depósito de combustível do terminal petrolífero em Kerch. Nas imagens aparece um incêndio intenso no local e, ao que tudo indica, os danos lá são bastante graves. Mais tarde, surgiram ainda mais detalhes. Um incêndio irrompeu no depósito de combustível do porto comercial de Kerch, na rua Tamanskaya, na Kerch, ocupada pela Rússia. O depósito de combustível do porto de Kerch está localizado a menos de 1 quilômetro do local onde a chamada Ponte da Crimeia se conecta com a linha costeira. A instalação é usada para armazenar e transferir derivados de petróleo através do Estreito de Kerch, em particular óleo combustível e diesel. Além disso, é um terminal de combustíveis. O terminal abastece navios e garante o funcionamento da travessia de balsa chamada Crimeia-Cáucaso. Mas também na margem russa do Estreito de Kerch, o Porto Cáucaso pegou fogo. Esse porto atende balsas de automóveis e trens. Como resultado, tudo parou completamente e agora os russos estão reclamando que não conseguem sair da Crimeia de jeito nenhum. Foram para a estação de trem. Isso não parece uma estação de trem. Não sabemos onde estamos. Só há pedras aqui. Isso é simplesmente um caos. Meu Deus, por que eu estou aqui? Eu quero voltar para Moscou. Que ruínas! Quero voltar para Moscou! Vamos registrar mais uma vez. Depois dos ataques das Forças Armadas da Ucrânia, não há gasolina na Crimeia. Simplesmente não há. Nem com cupons, nem com QR Codes, nem com contatos ou influência, e assim por diante, simplesmente não existe fisicamente. E tudo isso porque as Forças Armadas da Ucrânia atacaram justamente aquela travessia de balsa de Kerch e o porto por onde os russos entregavam gasolina à península. A logística foi simplesmente destruída. Como resultado, as autoridades russas anunciaram o fechamento da travessia de balsa de Kerch. O Centro Operacional do Território de Krasnodar lembrou sobre a proibição da passagem de caminhões pesados pela ponte da Crimeia e recomendou aos motoristas russos desse tipo de transporte que utilizem a rodovia R-280 pela rota passando por Rostov-no-Dono, Taganrog, Mariupol, Melitopol e depois até Simferopol. Aquela mesma rodovia que as Forças Armadas da Ucrânia bombardeiam massivamente com drones. Lembro que ainda em maio as Forças Armadas da Ucrânia colocaram essa estrada sob controle de fogo e atacam regularmente os caminhões-tanque e carretas que passam por ela. E agora as autoridades da Rússia dizem: bem, é por essa rodovia que vocês devem ir, vai dar tudo certo. O que acontece? Por um lado, a balsa de Kerch parou de funcionar.
Não é permitido transportar gasolina pela ponte da Crimeia, porque eles permitem mais carga por lá. O único caminho é passar pelo sul ocupado da Ucrânia, mas também não é possível, porque a estrada que os russos chamavam de Novorossia, ou ponte terrestre para a Crimeia, está totalmente sob controle de fogo das forças armadas da Ucrânia. Como pode perceber, toda a logística foi cortada. Recentemente, as forças armadas da Ucrânia realizaram uma série de ataques contra pontes rodoviárias e ferroviárias em Genichensk, Kherson e uma ponte rodoviária em Armiansk, Crimeia, ambas temporariamente ocupadas. E hoje, os analistas da Azint divulgaram imagens de satélite das pontes danificadas. A ponte rodoviária em Genichensk foi danificada em 2 pontos. Em Armiansk, após ataques das forças armadas da Ucrânia, a ponte sofreu danos graves em 4 locais. Por causa disso, os ocupantes não usam a ponte para transporte de cargas. No entanto, os analistas observam que os russos construíram uma passagem de terra nesse local em vez da ponte. Também é possível ver nas imagens que a balsa aparentemente também foi atacada e se desfez. Mas isso não é tudo. Os moradores da Crimeia foram orientados a não usar ar-condicionado, pois começaram a ocorrer interrupções no fornecimento de energia elétrica. Na Crimeia anexada, foram implementados horários de restrição do consumo de energia elétrica devido a acidentes nas instalações da rede elétrica. Em Sevastopol, os desligamentos rotativos começaram na manhã do dia 21 de junho. O chefe do ocupante pela administração da cidade, Mikhail Razvojaev, explicou que eles ocorreram devido à sobrecarga das redes elétricas fora de Sevastopol, embora todos nós entendamos muito bem o verdadeiro motivo. Mas a Crimeia é apenas parte do problema para os russos. A crise de combustível em toda a Rússia continua a se agravar. A escassez de gasolina está atingindo cada vez mais regiões. Atualmente, a escassez de gasolina e o aumento dos preços dos combustíveis são observados até mesmo em cidades da Rússia que nunca haviam enfrentado esse tipo de problema antes. Oficialmente, a crise já chegou a São Petersburgo, Tula e Voronezh. Em diferentes regiões do país, motoristas relatam filas nos postos de combustível, restrições na venda de gasolina e o fechamento de alguns postos. Em Moscou, em alguns postos da Rosneft, formaram-se filas. E os postos da Gazpromneft, na região de Krylatskoye, suspenderam temporariamente suas atividades. Na Gazpromneft, formaram-se filas e também foram impostas restrições para os motoristas, permitindo abastecer no máximo 60 litros por vez. Em alguns postos da Tatneft, na capital russa, há limites ainda mais rígidos, até 30 litros de gasolina A90 e 5 por veículo. O que você acha disso? Lembro que Putin, literalmente há uma semana, disse que, olha, esses ataques da Ucrânia às refinarias de petróleo são coisa pequena. Ele afirmou que restauramos as refinarias rapidamente, sem problemas ou déficit, e que está tudo ótimo com a gasolina. Russos mal lavados, não se preocupem, essa é a situação. Filas e restrições atingem Tver enquanto moradores da Mordóvia relatam falta de gasolina. Em Saransk, formaram-se longas filas nos postos de gasolina. Em Kolomna, alguns postos suspenderam temporariamente por falta de combustível. E, como você pode imaginar, isso pode continuar indefinidamente. Enquanto isso, os preços na Rússia subiram drasticamente. Em particular, em alguns postos de gasolina Tatneft nos arredores de Moscou, o preço da gasolina A95 disparou para 95 rublos por litro. Embora normalmente, na capital russa, esse tipo de combustível custe cerca de 70 rublos por litro, algumas redes menores de postos de gasolina, que não pertencem às grandes companhias petrolíferas, são obrigadas a aumentar os preços dos combustíveis para evitar prejuízos. No entanto, essa situação não agrada aos russos e cada vez mais pessoas reclamam do aumento dos preços e das interrupções no fornecimento de gasolina. As autoridades locais de algumas regiões russas tentam amenizar as consequências da crise. E às custas de quem? Claro, das empresas. Por exemplo, na região de Saratov já estão considerando a possibilidade de impor preços máximos para o combustível nos postos, apesar do aumento da demanda e dos problemas de abastecimento. Em resumo, as autoridades vão proibir os postos de subir preços e não se importam se isso trará prejuízo. Lembro que antes a Rússia era chamada de um posto de gasolina disfarçado de país, mas pelo visto o posto quebrou. De qualquer forma, especialistas acham que a Rússia dificilmente vai conseguir resolver a crise de combustíveis enquanto a Ucrânia continuar atacando as refinarias de petróleo. E a Ucrânia não só pretende continuar com esses ataques, como também está pronta para intensificá-los. No dia 20 de junho, a Ucrânia atacou a refinaria de petróleo de Tyumen.
Segundo o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, novos drones da empresa Firepoint foram usados no ataque. E agora vou citar suas palavras. Nossas sanções de longo alcance chegaram à região de Tyumen, na Rússia. O alvo foi uma instalação de refino de petróleo a mais de 2.000 km da nossa fronteira estatal. Os novos drones FP modernizados funcionaram de forma eficaz. Agora, eles podem atingir alvos a uma distância de 3.000 km. No Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia também foi relatado o ataque à refinaria de petróleo de Tyumen, anteriormente conhecida como refinaria de Antipinski. Essa refinaria tem capacidade de até 9 milhões de toneladas por ano e é uma das maiores instalações de refino de petróleo da Sibéria Ocidental. A refinaria produz diesel, gasolina, betume e óleo combustível. Como parte da produção da refinaria atende o exército russo, ela é um alvo legítimo para as forças armadas. Vale ressaltar que, pouco antes do ataque à refinaria de petróleo de Tyumen, a empresa Firepoint apresentou o drone kamikaze FP-1 modernizado na exposição de armamentos em Paris. Lembram dessas imagens de Moscou pegando fogo dias atrás? E a empresa Firepoint, na exposição em Paris, basicamente mostrou ao vivo a imagem de Moscou em chamas e disse: aqui está o novo drone, e aqui estão as primeiras consequências do uso de drones contra Moscou. Foi uma grande propaganda mostrando em tempo real como a arma funciona. E então a empresa Firepoint informou que o alcance do drone foi aumentado de 1.650 para 2.700 km graças a um tanque de combustível adicional na nova asa. E agora ele pode atingir alvos na Sibéria Ocidental. E no dia 20 de junho a empresa confirmou isso. Sabe, existe uma certa ironia nisso. A verdade é que aumentaram o tanque de combustível para destruir instalações de combustível na Rússia. Então, amigos, resumindo, quero dizer que o isolamento da Crimeia não é a única coisa que a Ucrânia está fazendo agora. A Ucrânia também vai deixar os russos sem gasolina. Os russos que sempre diziam a Europa vai congelar sem o gás russo, a Europa vai acabar sem o petróleo russo e assim por diante. Agora eles se encontram na situação em que a Ucrânia, que eles queriam desmilitarizar, está dando golpes superpoderosos em suas instalações petrolíferas e eles não podem fazer nada a respeito. Como mostraram os últimos acontecimentos, até mesmo em Moscou estão voando drones e a defesa antiaérea russa desajeitada simplesmente não consegue nem derrubá-los. Aqui vou colocar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva obrigatoriamente nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, pode fazer isso com qualquer tipo de doação, pelos links e dados na descrição deste vídeo. Lá também tem o link para a comunidade fechada Patch Insight, onde discutimos temas específicos que não aparecem no YouTube. Por isso, acesse a descrição, inscreva-se e apoie este canal. Ficarei grato por qualquer apoio seu. É isso. Se cuidem, tchau a todos.